Bom dia, povo. Como estão? Estão me ouvindo? Deixa eu ver se o microfone aqui agora. Sim, tá ligado. E essa segunda-feira, geladinha, bom dia, bom dia. Vão chegando, tomando seu chimarrão. Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre despertar espiritual, sobre os movimentos que estão acontecendo no planeta Terra em função disso. Por quê? Todos nós que estamos aqui, né, vivendo na Terra nesse momento, estamos sendo convidados, estamos sendo empurrados para esse despertar. Então, a gente vai sentir muitos movimentos acontecendo. A Terra, por si só, ela tá como se fosse evoluindo, né? Como se fosse passando de uma série para outra. Se fosse no colégio, ela tá passando de série, indo para a próxima série, né? Então, alguns sintomas que a gente pode sentir nesse processo de ascensão, de despertar espiritual. Sintomas até no corpo físico também. Sintomas em relação ao seu modo de viver, sintomas em relação à sua profissão, aos círculos que você frequenta. Então, podem vir alguns questionamentos, né? Às vezes pode se sentir mais emotiva, mais sensível, né? Mais intuitiva também, como se estivesse esperando por algo. Né? Talvez você sinta que está se desconectando de alguns padrões antigos e querendo se aproximar mais de outras coisas, querendo se aproximar mais da sua essência. Talvez você olhe para trás, né? Quem era você há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e talvez agora não faça mais tanto sentido. Por quê? Porque isso é a sua alma querendo se conectar com a sua essência. É isso que o despertar espiritual está trazendo. Que a gente se reconecte. Então vem através de desconfortos. São desconfortos internos que a gente vai sentindo para se aproximar cada vez mais da nossa essência, para chegar nesse despertar espiritual, para nossa total condição de filhos de Deus, né? De despertar nossa centelha divina do Criador. Porque o planeta Terra, né? Então vamos estudar um pouco da parte mais histórica, teórica. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, até alguns anos atrás, tá? O que é esse planeta de provas e expiações? É onde as pessoas que estão aqui vivendo, aprendem, evoluem através de provas, né? Através de dores, através de dificuldades. E não à toa, né, que passamos por inúmeras guerras, muitas tempestades, enchentes, dilúvios. Tudo isso era porque é um planeta de provas e expiações, ou seja, as pessoas precisam ter a dor para conseguir crescer, precisam ter a dificuldade para evoluir. E daí já reflito na vida de vocês aqueles momentos de maior dor, de maior dificuldade. Quase sempre a gente tem que tirar um bom aprendizado, a gente cresce, né? A gente se desenvolve. Por quê? Num planeta de provas e expiações, nós precisamos da dor, da dificuldade para crescer, para se desenvolver. Então, o planeta Terra está há muitos e muitos mil anos nesse modo de planeta de provas e expiações. E a gente está entrando numa transição. O planeta Terra está subindo de nível, passando de série. E entrando num planeta de regeneração. São 3 tipos de planetas, tá? A gente estava no provas e expiações, agora a gente está passando para o de regeneração. O de regeneração é o planeta onde a evolução, o aprendizado, não precisa ser pela dor, pela dificuldade, pelas provas. É possível aprender através do amor, né? Através do dia a dia, com maior facilidade. O que é isso? É quando tem os pequenos desafios, os pequenos desconfortos, já escolho evoluir através daquilo. Não precisa chegar um tsunami, um terremoto na minha vida, algo muito dramático para que eu evolua. Então, o planeta Terra está nessa transição. Isso começou já há muitos anos, né? Tem alguns relatos que falam que foi lá em 2012. Bom dia, Fê! Saudade! Então, bom dia, pessoal aqui. Bom dia, Miriam. Bom dia, Tayla. Bom dia, mãe. Bom dia, Fê, Vanessa, tia Carmen. Então, Allan Kardec traz, né, um dos livros dele,
da doutrina espírita. Isso em várias doutrinas a gente encontra isso, tá? Eu acho isso muito interessante. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que várias doutrinas, várias filosofias trazem essa ideia, trazem que isso iria acontecer. E daí elas vão funilando, chegando na mesma ideia, né? Então, Allan Kardec traz, num dos livros dele, acho que era a Gênese, né? Que a planeta Terra iria passar por essa transição. Então, sair de um planeta de provas e expiações para entrar num mundo de regeneração, né? O que seria esse mundo de regeneração? Seria uma terra com paz, com justiça, com fraternidade, com amor. Então, sim, apesar de que a gente olha, mas como que está acontecendo isso? Se eu vejo tanta coisa ruim acontecendo lá fora, se a gente vê tantos escândalos vindo à tona, sim, é que para que as coisas evoluam, tem que vir à tona. Então, quanto mais luz está entrando, e aqui no planeta Terra está entrando muita luz, então como se estivesse colocando luz nas sombras, então as coisas vêm à tona, então vão acontecer várias coisas que estavam submersas, vão vir à tona. Então terão outros escândalos ainda por vir, outras coisas para vir, para quê? Para que possa ser subido o degrau, né? Ascensionado. Então precisa passar por essa limpeza, né? Colocar luz em tudo, luz em tudo. Eu gosto daquele comparativo. Pensa na casa de vocês, assim, um quartinho, assim, às vezes o quartinho da bagunça, tá? Coloca tudo lá, coloca no quartinho da bagunça. E tu abre a porta do quartinho da bagunça, tá escuro, tá? Só abre a porta. Ah, mas nem tá tão bagunçado, nem tem tanta coisa. Daí quando tu coloca uma velinha aqui, tá com uma vela. Tu coloca uma vela ali, daí ilumina um pouco e tu pensa, ah, mas acho que tá um pouco bagunçado, tem alguma coisa pra arrumar. Agora quando tu liga a luz do quarto e tu vê, meu Deus, tá uma bagunça, tem muita coisa pra organizar aqui. E é isso, o planeta Terra tá passando por isso, tá chegando muita luz. Então coisas que antes estavam submersas, que a gente não sabia, não tinha conhecimento, agora tá colocando luz pra quê? Pra vir à tona. Porque só assim, com luz, que as coisas podem ser reorganizadas, para que o planeta possa continuar esse processo dessa ascensão. Então, sim, o planeta está nessa evolução. E todos nós aqui temos um papel muito importante. Por quê? Quem é que faz a evolução da Terra? É quem está aqui vibrando, porque a nossa vibração está formando toda a vibração da grade planetária. Então, quem está aqui tem uma missão muito grandiosa, que é de auxiliar o planeta Terra nessa evolução, assim como auxiliar a nossa evolução enquanto almas também. Essa é a nossa experiência terrena, né, aqui na Terra, das mais importantes. Todos nós que escolhemos estar aqui encarnados nesse momento, a gente foi agraciado em poder estar aqui, sabendo que teria essa transição de eras e teria um papel muito, muito grande, que é auxiliar todos os nossos irmãos aqui também nesse processo de ascensão. Então, a gente também está vivendo coisas que nem são dessas vidas. Então, a gente está curando alguns traumas, algumas dores de outras vidas também. Por quê? Para que a gente possa ascensionar junto, a gente tem que colocar luz, 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 luz em tudo isso. Para que a gente consiga realmente elevar a nossa vibração, elevar a nossa frequência e se conectar com isso. E também tem várias canalizações, né, espirituais de seres que estão nos amparando nesse processo, seres de outros planetas que estão nos amparando nesse processo. É como se todo mundo estivesse numa força-tarefa para auxiliar a Terra nesse processo de ascensão. Então, tem muitos seres aqui de consciências muito elevadas, né, de sexta, sétima, oitava dimensão até 10ª dimensão, nos auxiliando para que a gente, né, que somos ainda um planeta de terceira dimensão, né, uma dimensão muito baixa, muito densa, por isso que é a provas e expiações, é algo muito denso, muito físico, para que a gente consiga ir subindo essa transição, chegar na nossa tão desejada 5ª dimensão, que já é uma dimensão mais de amor, de leveza, de cooperação. Não precisa mais aprender através das dores, das catástrofes, das guerras. E o planeta Terra, ele tinha uma escolha também. Você já deve ter ouvido algumas profecias que falavam, né? Que se até determinado ano não tivesse a Terceira Guerra Mundial, o planeta Terra iria evoluir. E nós, enquanto planeta, escolhemos isso. Então, como eu tinha muitas almas elevadas aqui, com uma consciência elevada, foi possível escolher não ter a Terceira Guerra Mundial para que pudesse ter a transição, passar esse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Caso contrário, a gente ia ficar por muitos e muitos anos ainda presos nesse ciclo de provas e expiações. Mas não, a gente descobre que o planeta Terra, assim como cada um de nós, tem linhas do tempo. Todos nós temos linhas do tempo, né? Nosso futuro não é uma linha certa, assim, não, vai acontecer isso contigo, o teu futuro. Não é um destino
pré-determinados, nós temos muitas linhas do tempo possíveis. E para o planeta Terra também, ele tinha muitas linhas do tempo possíveis. E uma das linhas do tempo, sim, era a Terceira Guerra Mundial, era permanecer por muitos anos no mundo de provas e expiações, era, mas essa linha do tempo não existe mais. Então ela foi vencida. Lá, não sei, não lembro bem exatamente o ano, mas essa linha do tempo foi vencida, ou seja, não tem mais essa possibilidade. Agora tem inúmeras outras possibilidades para o planeta Terra evoluir enquanto planeta. E cabe a nós, enquanto seres que estamos vivendo aqui, contribuindo com a nossa vibração para auxiliar nesse processo. Assim como a gente auxilia a nossa alma a evoluir, a gente auxilia o planeta também a evoluir. Então, essas canalizações de seres de outros planetas, eles trazem que eles estão auxiliando a Terra. São seres muito evoluídos. Então, algo que eu não trago muito aqui, falo mais geralmente nos workshops fechados, né? Sobre seres de outros planetas, mas eles estão aqui para nos auxiliar. Isso é importante que a gente tenha conhecimento disso, porque também é outro assunto que foi velado, foi escondido muito tempo de nós, como se fosse algo perigoso, queriam dominar a Terra, enfim. E não, são seres muito elevados, com muitas tecnologias elevadas em relação à saúde também, para que a gente possa viver com mais tempo, com melhor qualidade de vida, mais saúde. Então, são muitas tecnologias elevadas. Então, eles estão aqui também para nos auxiliar nesse processo. Então, não é um terrorismo que se faz em torno disso, não. É algo para a nossa evolução também, para a evolução do planeta Terra. E agora, como se todos os olhos, né, do universo estivessem para a Terra. Por quê? Porque a gente está nesse processo de ascensão e está muito forte os picos nos últimos tempos. Tem a ressonância Schumann. Alguém aqui já ouviu falar em ressonância Schumann? Que é uma medida que é feita da vibração da Terra. Ela é tida como uma frequência do planeta, tá? Ressonância Schumann. Então, ela começou a ser medida lá em 1960, tá? Que tem os primeiros registros da frequência e é medida em hertz, tá? Mas antes disso, antes de ter esses registros feitos da ressonância Schumann, o Nikola Tesla já tinha verificado que existia essa frequência. Quando ele estava fazendo estudos lá em relação a tempestades e raios, vendo a questão da energia, ele já tinha percebido, já tinha colocado nos seus estudos lá, detectado essa ressonância. Então, a ressonância Schumann é uma frequência que a Terra, enquanto planeta, emite, tá? É tido como se fosse o pulsar do planeta, né? O coração do planeta, o pulsar do planeta. E essa frequência, desde que ela começou a ser medida lá em 1960, ela se mantinha na casa dos 7 Hz. Era essa a média, oscilando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E ela ficou por muito, muito, muito tempo ali, 7, 8, né? Então, até os anos 90 era mais ou menos isso. 6, 7, 8, ficava ali oscilando. O que começou muito depois de 2012, principalmente. E 2012 é uma data bem marcante. Vocês lembram daquela profecia que tinha dos maias, que em 2012 iria acabar o mundo? Teve até filme sobre isso, né? Que era uma profecia dos maias que iria acabar o mundo em 2012. Na verdade, sim, iria acabar o mundo como a gente conhecia. Então, aquele mundo de provas e expiações estaria encerrando lá em 2012. Mas, claro, a transição não é de um ano para o outro. Pensam, num universo de milhões e milhões de anos, uma transição também leva tempo. Então, lá em 2012, começou essa transição. Só que ela está cada vez mais potente. Eu quero mostrar para vocês uma foto aqui do gráfico da ressonância Schumann. Então, nos últimos tempos, agora esse ano 2025, ela alcançou um pico de 68 Hz. Então, vocês imaginam, isso aí é o pulsar da Terra, tá? Isso é físico, é comprovação científica, é físico, ele é medido todos os dias, essa ressonância Schumann em Hertz. Ela ficou por muitos e muitos anos na faixa do 7. Depois começou a aumentar lentamente, muito lentamente. Depois de 2012 começou um pouquinho mais rápido e agora está dando picos de 30, chegou a 30, que já era algo muito diferente. Imagina de 7 para 30, 40, 50 e chegou a 68. Então agora em 2025 a gente nunca não chegou a baixar mais tanto, a gente até baixa, tem dias que fica 13, 14, mas ela sobe. Então ela já não está mais tão baixa como era antes. Então o pulsar da Terra está aumentando. A frequência da Terra está aumentando. Essa é a frequência da Terra, é a comunicação que a Terra está passando para todo o universo. Então isso é um sinal, né? Um sinal físico
dessa mudança de eras que está acontecendo. E 2025 está sendo um pico muito grandioso, assim como já foi 2024, e assim como vai ser ainda mais 2026. São anos muito potentes para a transição planetária. E o que isso impacta na nossa vida? Que nós, cada vez mais, a gente vai sentir esse chamado aqui interno. Porque a frequência da Terra está aumentando e está nos convidando a gente manter a nossa frequência elevada. Está nos convidando a gente curar coisas, a gente curar padrões que estavam nos limitando, nos restringindo, para que a gente acompanhe essa frequência elevada. E juntamente com isso, a gente está passando por uma transição planetária. O que é isso? A Terra, a cada 2.100 e poucos anos, fica em uma era, tá? Então, a gente está encerrando a era de peixes, entrando na era de aquário. Então, é outro movimento astrológico esse que está sendo feito no sentido da ascensão do planeta Terra também. Então, percebam que são várias linhas que a gente vai estudar e tem as informações que corroboram na mesma informação, que é da ascensão do planeta Terra. Que é a Terra passar de série, passar de fase, sair desse mundo de provas e expiações e para o mundo de regeneração. Agora vocês entenderam qual é a diferença da era de peixes e a era de aquário, tá? A era de peixes era uma era muito da dualidade, dual, tudo muito dual. Bem e mal, certo e errado, gosto, não gosto, em relação às coisas também de política, tudo muito, não, as pessoas brigam, dual, se separam, dual, futebol, se separam, tudo muito dual, sabe? Quem é do time do outro, é tudo separação, é uma energia muito de separação, de dualidade. Não, a minha visão é certa, a tua é errada, o meu político é o certo, o teu é errado, o meu time é bom, o teu é ruim, é tudo isso, dual, essa energia da era de peixes, tá? E é uma energia muito de sofrimento também. Por quê? A gente tem que aprender pela dor. Então é tudo muito sofrido, é tudo muito difícil. E a espiritualidade nessa era de peixes, ela é muito rígida. Porque vem trazendo uma ideia também de um Deus julgador. Então a gente fica espiado, com medo dos deuses. Porque, meu Deus, eu fiz um pecado, então Deus vai me julgar. Então quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu vou queimar no inferno. É essa ideia que traz a era de peixes. Então, uma religiosidade rígida, né, que nos coloca medo. Que ao invés de nos aproximar da conversa com Deus, eu fico com medo de Deus, eu fico com medo de como Ele vai me julgar, eu fico com medo de quando eu chegar lá, na hora do juízo do final, o que vai acontecer comigo. Então, eu atuo muitas vezes na vida por medo. Eu faço as coisas, minhas escolhas por medo, e não pela minha alma. Essa é a era de peixes. Tá? E nós estamos indo agora para a era de aquário. Também já estamos com essa energia da era de aquário. Como eu falei, essa mudança de eras é 2.100 e poucos anos cada era. Então a mudança não é de um dia para o outro. Então a gente está já saindo de uma energia e entrando na outra. É como se as duas energias ainda coexistissem aqui. Tá? Então essa era de aquário, o que ela traz? A gente sai da dualidade, né, dessa separação e entra na unicidade. Então a gente não precisa mais se separar. Eu não preciso mais brigar com alguém porque ela pensa diferente que eu. Eu não preciso mais não conversar com alguém porque ele tem um político diferente que o meu, porque ele torce para outro time. A gente não precisa mais se separar por ter opiniões diferentes. A gente vai ter sim, cada um tem a sua opinião, vai ter as discussões para engrandecer, né, para que a gente possa seguir evoluindo através das discussões saudáveis, mas eu não preciso me separar. É unicidade. Essa é a palavra da era de aquário, unicidade. A gente volta para ser todos unidos. Então a gente sai daquele modelo de competição, né, que as pessoas estão sempre competindo uma com as outras, as amigas estão competindo, as mulheres estão competindo, as empresas estão competindo, as profissionais estão competindo. A gente sai dessa competição e vai para cooperação. É outro sentimento. Cooperar, ajudar, todos juntos. Eu não quero só que eu fique bem, eu quero que todos ao meu redor fiquem bem também. Porque pensem, vocês vão ficar totalmente felizes se vocês estiverem bem, né, prosperando nas diversas áreas da vida. E aquelas pessoas que vocês gostam, aquelas pessoas ao redor de vocês, né, os vizinhos, amigos, enfim, não estiverem bem. Não, a gente quer que todos estejam bem. Então, isso é muito da era de aquário, é a cooperação. E quanto mais a gente se alinha internamente com esse sentimento, mais a gente consegue já pegar essa energia, porque ela já está disponível. Só que quando a gente cai na comparação, no medo ali, a gente volta para essa energia mais densa, do sofrimento, da dificuldade.
E quando a gente se alinha com essa energia de cooperação, de unicidade, a gente pega essa energia da facilidade para nós. E uma das palavras também da era de Aquário é a tecnologia. E assim como tudo, né, todas as eras, tem um lado luz e o lado sombra. Tem um lado sombra também de Aquário, que é o uso errado das tecnologias. O que é o uso errado? É aquele uso que acaba nos afastando da nossa essência. A gente coloca tanta energia nossa aqui no celular, no computador, que esquece de se reconectar, que esquece de olhar para dentro, de ter os momentos de introspecção, que esquece de conversar realmente com as pessoas. Então, esse é o lado sombra, que é o que a gente tem que ficar atento. Para quê? Para não cair na sombra, aproveitar só a luz, que é a tecnologia de uma forma saudável. Pensem quantas coisas a gente tem acesso hoje em dia por causa da tecnologia. Quantos conhecimentos que a gente tinha acesso que, se fosse anos atrás, a gente teria que viajar o mundo para fazer curso, para estudar. A gente teria que ler milhões de livros para conseguir acesso. E agora a gente tem de forma muito facilitada através da tecnologia. Então, essa é uma característica da era de Aquário também, a tecnologia. Só que a gente tem que estar consciente para usar ela na luz, né, de forma positiva e não pegar a sombra dela. Então, a Terra está passando por esse momento, tá, de transição planetária, de passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Só que não é só a Terra. Todos nós que estamos aqui nesse momento também estamos tendo a chance de evoluir juntamente com a Terra. Só que a gente está tendo a chance. Então, vai da gente fazer o nosso trabalho interno e de se alinhar cada vez mais com essa frequência da paz, do amor, da justiça, da cooperação, da unicidade, para que a gente siga também juntamente nesse processo evolutivo. Senão a gente vai ficar para trás. Algumas pessoas talvez não vão conseguir se alinhar. Então, quem já está nesse processo também, né, de despertar, de conseguir enxergar o mundo de uma forma diferente, a gente pode levar essa mensagem, né, começar a conversar sobre isso, largar, né, algumas falas assim no sentido de compaixão, no sentido de amor e de respeito pelo processo do outro. Nunca entrar na questão do julgamento, né, de dizer, não, tu tem que pensar diferente, tem que ser assim, mas é um olhar de compaixão pelo momento do outro e de talvez de uma sugestão. Talvez, mas quem sabe tu olha dessa forma? Quem sabe tu pensa um pouco diferente? Olha por esse ponto de vista. Então a gente pode ir sugestionando algumas coisas, né? Quem já tem já tá nesse processo de despertar e já tem algumas visões diferentes, a gente também pode auxiliar aquelas pessoas que ainda não estão nesse processo como sugestão, nunca como dizendo como tem que ser feito, porque também cada alma que está aqui, né, escolhe o que tem que passar para a sua evolução. A gente está tendo essa oportunidade de aprender muito através do amor, não mais pelas provas, expiações, não mais pela dor, pelo sofrimento. Mas vai da gente se alinhar a isso. Tá? E nós somos parte ativa desse processo. Então, a gente tem que pensar, eu sou uma parte ativa, não vou ficar na passividade esperando tudo acontecer. E eu vou fazer o meu trabalho, que é muito mais um trabalho interno do que externo. Externo também, mas é muito mais algo interno. Quanto mais consigo me trabalhar internamente, mudando meus padrões que me limitam, mudando minhas crenças que me limitam, que me aprisionam, ressignificando tudo isso, a minha vibração vai mudar. Quanto mais a gente trabalha internamente, a nossa vibração vai mudando. E essa vibração, ela que vai contribuir para a glória planetária, para o planeta Terra avançar. É essa vibração. Então a gente contribui infinitamente com a Terra, com a evolução, sendo feliz. Sempre que a gente está feliz, que a gente está vibrando muito alto, a gente está contribuindo muito para o planeta Terra, para essa ascensão. A gente contribui enormemente. Então, assim, só o fato de a gente conseguir ser feliz, ser alegre, a gente já está contribuindo muito para todos ao nosso redor. A gente está emanando essa vibração e está chegando em todos. Essa é a nossa maior missão aqui. É sermos felizes, que assim a gente contribui para a evolução de todos que estão inseridos aqui no planeta Terra. Tá bom, meus amores? Vamos encerrando aqui, então. Deixa eu tirar essa imagem aqui. Desejo uma ótima semana para todos nós, uma semana abençoada, que a gente lembre que estamos nesse processo, então cada vez que a gente pensar que talvez está escolhendo através da dualidade, está agindo através da dualidade, cada vez que a gente perceber que está no modo de comparação,
no modo medo, a gente para, respira, opa, pode ser diferente, eu posso escolher diferente. Outra coisa que eu esqueci de falar, que a espiritualidade agora na era de Aquário, ela é uma espiritualidade muito mais livre, ou seja, não é através do medo, não, é através de eu quero me conectar, é cada um tá sentindo a necessidade de se conectar com algo divino. E eu quero agir de acordo porque eu me sinto bem, eu me sinto melhor agindo de acordo, não por medo de um julgamento depois. Não, eu quero estar próxima de Deus, eu quero que Deus guie meus passos aqui. Eu quero esse contato mais direto, mais íntimo. Eu entendo que não tem pessoas me separando de Deus. Não precisa ter ninguém de intermediário entre eu e Deus. Todos nós podemos nos conectar, ter esse contato íntimo com Deus. Então, antes também era muito de ter intermediários. Era uma ideia de que a gente não podia se comunicar diretamente com Deus, precisa de intermediários. A Era de Aquário nos traz que não, que todos nós somos filhos, né? Então, todos nós temos a centelha divina do Criador, todos nós podemos nos conectar, nos comunicar a todo instante com Deus. E a gente vai querer cada vez mais esse contato íntimo, a gente vai sentir cada vez mais essa vontade, essa necessidade desse contato íntimo. Então, é uma espiritualidade muito mais livre, que ela não diz, não, tu tem que seguir essa essa religião é certa, aquela é errada. Não, tem muitas religiões, tem muitas vertentes, tem templos, tem igrejas, tem gente que quer ficar em casa e tudo bem. É uma religiosidade livre, cada um vai aonde se conecta mais. E não é à toa que tem aqui no Brasil muitos tipos de religiões, muitos tipos de templos, enfim, porque cada pessoa vai se conectar mais com uma. O que é importante? É que todos nós, que a gente sinta essa conexão, seja dentro de uma igreja, seja dentro de casa, seja estando presente com a sua família, seja estando presente no seu trabalho ali, quando tu está em estado de presença, conectado com o teu eu divino, tu está em oração. Cada vez que a gente está conectado com o nosso eu mais elevado, com o nosso eu divino, seja fazendo qualquer tarefa, a gente está em estado de oração, porque oração é estar conectado com nossa centelha divina, com o nosso Deus aqui interior, que todos nós temos, Deus aqui dentro. Só que a gente se esquece de conectar, porque a gente está muito envolvido com as tarefas ali do dia. Tem uma rotina ali nos chamando toda hora. Só que a gente tem que voltar para o estado de presença e fazer as nossas atividades nesse estado de presença. A gente vai estar sempre conectado. Então a Era de Aquário nos traz isso, uma espiritualidade livre. Todos são livres para acharem a sua espiritualidade, aquilo que faz sentido para cada um. E assim a gente vai conseguir avançar com liberdade, sem medo. Não é o medo que vai fazer a gente seguir algo, é o coração, é a nossa alma chamando. Tá bom, meus amores? Um beijo, uma ótima semana, uma abençoada semana para todos nós. Até segunda que vem. Tchau, tchau!